Olá, meu nome é Kevin Ian e eu vou apresentar minha atividade integrada final para a disciplina de controle e automação. O meu projeto é a modelagem e o controle P&D de uma plataforma de equilíbrio bidimensional, também conhecida como mesinha de labirinto. O grande desafio de engenharia aqui era guiar uma esfera de um ponto a outro do labirinto, ou seja, transportar essa esfera por meio do labirinto compensando gravidade, inércia e as perturbações externas, manipulando apenas a inclinação da mesa através de servos motores. Bom, aqui está o trabalho. E para que o controle fosse possível, o primeiro passo que eu fiz foi a modelagem matemática do sistema físico. Aqui, por meio dessas equações, das equações 1 até a 5, chegando aqui nessa equação final. Aplicando a segunda lei de Newton para translação e rotação, eu obtive justamente a relação direta, onde a aceleração da esfera é proporcional ao ângulo de inclinação da mesa, que seria justamente esse ponto aqui. Depois disso, quando eu passei toda essa obtenção que eu tive ali na equação 5 para o domínio de Laplace, o que eu cheguei foi a uma função de transferência que é um duplo integrador. Ou seja, em termos práticos, isso significa que a dinâmica natural da esfera é marginalmente estável. Ou seja, se a gente der um toque na mesa, a bola ela vai ganhar velocidade e não possui nenhuma força natural de amortecimento para parar ela. Então, sabendo disso, ficou claro eh, que um controle apenas proporcional seria inviável, porque assim a mesa ficaria oscilando a bola para sempre, porque ela iria, aceleraria, aí traria para cá, ela aceleraria de novo e por aí vai. Para resolver isso, eu projetei a malha fechada incluindo a ação derivativa para atuar como um amortecedor eletrônico, freando a inclinação antes da bola passar do alvo, e a ação integral, que entrou para corrigir os erros de regime, como o atrito do labirinto. Um ponto importante também que eu implementei foi a segurança física dos atuadores, que eu apliquei uma saturação rígida de 90 graus totais na minha lei de controle, junto com a lógica anti-wind-up, para que a ação integral não acumulasse erros e travasse o sistema caso a bolinha ficasse presa em algum ponto. Bom, agora aqui está a resposta temporal simulada. Como vocês podem ver, caso não tivesse o controle, a tendência era justamente ficar oscilando infinitamente. E aqui, com o PD, está amortecido e estável. Aqui está a lógica para o anti-wind-up. E por fim, com a matemática validada, o que eu fiz foi o seguinte: eu criei um simulador que basicamente vai funcionar em tempo real, simulando como seria esse sistema. No caso, um Digital Twin. Fiz ele todo codando em Python, pode ter alguns problemas em algumas bibliotecas de jogos, então peço que relevem. Bom, aqui eu tenho um controle de videogame, onde aqui, obviamente, a gente tem alguns botões normais de um controle de videogame. A gente tem analógicos, gatilhos, botões, que vão ser justamente o que a gente vai usar para controlar aqui o nosso programa. O analógico direito ele controla a câmera, por assim dizer. Os direcionais aqui, eles vão controlar justamente a posição da câmera. Os gatilhos, eles vão controlar se a câmera está próxima ou se a câmera está longe. Então a gente pode dar zoom ou remover zoom. E o gatilho UB reseta a mesa. Aqui, o controle está com um pouquinho de drift, então deixa eu ajustar aqui. E, por fim, o analógico esquerdo seria o que a gente consideraria o analógico do funcionamento da mesinha em si para controlar os servomotores. É ele que vai enviar os sinais para
o simulador, e vai ser justamente nele que vai estar a simulação do nosso P&D. Aqui na imagem, aqui no software, dá para ver que o que eu implementei foi a mesa, aqui, onde a gente pode ver a bolinha, que já já ela vai começar a se mexer. E aqui a gente tem alguns dados, que seria o analógico no eixo X, qual é o ângulo que a gente está targetando e qual é o ângulo real atual da mesa, e a mesma coisa para o eixo Z, que seria qual é o ângulo targetado e qual é o ângulo real. Aqui a gente teria o servo, né, que seria como ele estaria. O amarelo seria o quanto a gente colocou no nosso analógico. Isso aqui vai ser um gráfico, já já vocês vão ver. E a linha ciano seria o que de fato está aplicado agora no servo. Conforme a gente for mexendo aqui, a gente vai poder ver justamente o amortecimento da linha ciano tendendo a estabilizar igual a linha amarela. E por fim, aqui eu coloquei apenas uma visualização 2D do histórico de movimento da bolinha na mesa. Existem alguns bugs, não é uma aplicação, um jogo 100% funcional, mas é apenas para a gente poder ver como funcionaria controlando esses servos motores usando um microcontrolador e como funcionaria essas regras de amortecimento usando o P&D. E agora vamos jogar. Eu vou controlar aqui a mesinha, ou usando o analógico. Por exemplo, aqui, ó. Se eu puxo um pouco o analógico, a gente vê o amarelo indo rapidamente lá embaixo, que é o ângulo target, e a gente vê o amortecimento da mesa, que ele vai e já volta um pouco, porque eu estou soltando o analógico para o ponto de estabilidade. A bolinha ali já está rolando um pouquinho, e agora vamos tentar ganhar. O objetivo é chegar naquele ponto amarelo ali, ó, que dá para ver quando eu deixar a mesa nessa posição aqui. Eu já treinei um pouco, então é, eu vou tentar ser rápido para não tomar muito tempo, mas eu vou aproveitar que caso eu demore, quem estiver assistindo aproveite para ver os gráficos do controle P&D. Só para avisar, o gráfico de cima representa o eixo vertical da mesa, por assim dizer, e o gráfico de baixo, que seria o eixo Z, seria a parte horizontal aqui da mesa, né? Ui, agarro aqui. Tem alguns bugs, como pode ver, que às vezes a bolinha ela passa a parede se ela vier muito rápida, que eu particularmente não consegui corrigir porque, bom, não atuo na área de games. Deixa eu girar um pouco aqui para eu conseguir ver as paredes da mesa. Agora vem um dos trechinhos mais difícil. Foi. Obviamente, numa impressão 3D real da mesa, teriam questões como o atrito gerado da impressão por ranhura, sabe? Não, impressão mal configurada ou coisa do tipo. Mas aqui, para fim de simulação, não foram feitas. Mas dá para entender o sistema, pelo menos dos servos, como é feito o amortecimento com base nisso. E aqui a gente já está ganhando. Eu vou voltar a câmera um pouquinho para cá. Vou deixar. Ah, não. Eu vou deixar a bolinha descer agora. E vitória. Então, basicamente foi isso que eu fiz de projeto. Dá para ver ali os controles do P&D com o target e o tempo real, com amortecimento, né, do ângulo do motor para não ficar a mesinha balançando e tal. E é isto, meu projeto. Valeu!